Capítulo 48. Poço das Almas. Longe de qualquer caminho ou assentamento estabelecido, em uma pequena caverna artificial que Zorian fizera para servir como sua oficina e base de operações, havia uma grande mesa de madeira. Uma massa de papéis estava espalhada sobre ele, e Zorian estava olhando para ele com uma pequena carranca. A coleção de anotações rabiscadas e diagramas grosseiros à sua frente, sem dúvida pareceria uma bagunça casual para o observador casual, mas havia um padrão no caos. Zorian passou bastante tempo montando a coisa toda, e cada pedaço de papel estava exatamente onde ele queria. Tocando distraidamente o lápis na mesa, Zorian considerou a informação apresentada à sua frente. Tudo o que sabia sobre Sudomir e Yasuko Mansion estava lá em cima da mesa, junto com qualquer outra informação que ele julgasse relevante para o próximo ataque ao portão. Na verdade, ele já tinha um plano para o evento. Mas nunca doía checar as coisas, apenas no caso de lhe ter esquecido algo crucial. Faltavam apenas mais 3 dias para o festival de verão, por isso, se ele quisesse fazer alterações significativas no plano, essa seria sua última chance. Após sua conversa com Sudomir no reinício anterior, Zorian agora tinha quase certeza de que o homem tinha seus próprios objetivos que ele queria alcançar e era efetivamente uma terceira facção da força de invasão. Ele não estava apenas sendo um membro leal do culto do dragão abaixo ou simpatizante dos Ibazans, ele esperava ganhar algo com esse esforço, e não era a mesma coisa que as outras duas facções estavam lutando. Infelizmente, ele não conseguiu descobrir o que Sudomir estava fazendo alusão quando disse que apoiava a invasão por causa da política. Isso poderia significar qualquer coisa, realmente, não havia escassez de razões pelas quais alguém poderia querer que Soria fosse embora ou derrubada. Sudomir pode estar tentando alterar o equilíbrio interno de poder dentro de Eldemar para promover sua causa de estimação ou tentando destruir a importância regional de Soria para aumentar o poder de sua própria cidade e domínio. Ele pode estar tentando enfraquecer Eldemar como um todo em nome de interesses estrangeiros ou ele pode simplesmente querer distrair o governo central destruindo uma grande fortaleza legalista e dando a eles um inimigo externo em que se concentrar. As possibilidades eram infinitas e ele não tinha como restringir as coisas. Bem, não há maneira além de invadir repetidamente a mansão Yasuko ou atacar Sudomir diretamente. O primeiro que ele já estava fazendo, e o último era difícil de tirar. Era muito fácil para Sudomir se teletransportar para longe se Zorian decidisse atacá-lo no trabalho, e Zorian não sabia para onde o homem ia quando não cumpria seus deveres, certamente não em sua casa em Knesoviveri, que foi praticamente abandonada na maioria das vezes. Conhecendo a sorte de Zorian, Sudomir provavelmente passava a maior parte do tempo escondido em segurança na mansão Yasuko, que era essencialmente inatacável antes do dia da invasão. Não, sua maneira atual de fazer as coisas era definitivamente a correta. Sudomir nunca foi tão vulnerável quanto no dia da invasão, e não apenas porque ele enviou loucamente praticamente todas as suas forças para se juntar à invasão e depois deixou o buraco óbvio em suas defesas completamente desprotegido. Yasuko Mansion era obviamente mais do que apenas uma base secreta para Sudomir, caso contrário, ele estaria muito mais disposto a cortar suas pernas e correr no reinício anterior. Havia algo ali, algo que ele não estava disposto a abandonar, mesmo depois de ser metaforicamente pego com as calças abaixadas e constantemente apoiado em um canto. Zorian tinha a sensação de que, se pudesse encontrar algo misterioso, resolveria o mistério dos objetivos reais de Sudomir com bastante facilidade. Ele passou mais alguns minutos debruçado sobre os papéis à sua frente, considerando e descartando várias possibilidades, antes que seus olhos se voltassem para o pequeno aglomerado de notas que tratava do esquema de custódia da mansão de Yasuko. Sua carranca se aprofundou imediatamente. Aquelas enfermarias o preocupavam. Sua pesquisa lhe disse que havia vários métodos que Sudomir poderia ter usado para obter o tipo de reação que Zorian experimentara quando tentara analisar as enfermarias, mas com toda a honestidade, a resposta mais provável era que Sudomir havia ligado as almas ao esquema de proteção da mansão. Parecia bastante óbvio, considerando que Sudomir era claramente muito focado na necromancia, e explicaria os sentimentos sinistros e estranhos que ele ficava sempre que as alas o reconheciam como inimigo. A maioria das enfermarias não era tão óbvia quanto atingir alguém. Outro ponto a favor de tal teoria era que a mansão Yasuko não estava situada em um poço de mana, tanto quanto Zorian poderia dizer. Ele passou vários dias vagando pela área onde a mansão Yasuko estava localizada,
mapeando a teia geomântica local e esquivando-se das patrulhas de lobos do inverno, e não encontrou evidências de uma linha subterrânea conveniente que pudesse ser explorada. Em outras palavras, a mansão Yasku não poderia apoiar um esquema de proteção de qualquer poder apreciável. Não com métodos convencionais, pelo menos. Almas, no entanto. As almas continuaram produzindo mana, mesmo após a morte. Foi o que os tornou tão valiosos para entidades espirituais como demônios e foi uma das razões pelas quais os mortos-vivos eram muito mais convenientes do que os golems. Seriam necessárias muitas almas para alimentar o tipo de ala que a mansão Yasku ostentava, mas isso poderia ser feito. Infelizmente, a natureza ilegal da magia da alma dificultava a coleta de informações sólidas sobre suas limitações e peculiaridades. Mesmo se ele realmente estivesse lidando com uma assustadora casa movida à alma, Zurian não tinha ideia do que isso significava para as capacidades de Sudomir ou como explorá-la. Juntamente com o fato de Sudomir, sem dúvida, ter algum tipo de defesa de último recurso instalada no coração de seu domínio, e Zurian estava se sentindo um pouco desconfortável por entrar alegremente ali sem saber mais sobre o que estava lidando. Felizmente, ele era um mago. Ele tinha um jeito de comer seu bolo e de tê-lo também. A ideia básica veio de ver a projeção de Sudomir. Zurian não podia, realmente se projetar através da mansão assim, já que as alas o parariam, mas ele poderia pilotar seu exército de golem remotamente. Isso seria muito impraticável para a maioria dos magos, mas ele era um telepata muito bom nesse momento. Tudo o que ela precisava era instalar um monte de relés telepáticos em cada golem, junto com algum trabalho de fórmula de feitiço moderadamente complexo para fazê-los entender seus comandos telepáticos. Funcionou bem. Não, funcionou melhor do que bem. Talvez fosse porque ele próprio tivesse animado os golems, e eles tivessem afinidade com seus próprios pensamentos, mas ordená-los telepaticamente era muito rápido e suave, quase como controlar corpos adicionais. Ele nunca poderia alcançar esse tipo de precisão e coordenação com comandos verbais. Zurian estava se perguntando se havia algum motivo para se preocupar com os métodos de controle convencionais no futuro. A menos que ele estivesse projetando golems para o uso de outra pessoa, os comandos verbais eram úteis apenas como método de backup nos momentos em que sua telepatia estava sendo interrompida. Infelizmente, houve alguns problemas com sua ideia de simplesmente jogar seus golems em Sudomir e orquestrar as coisas de relativa segurança. Por um lado, o fato de ele não estar lá pessoalmente significava que ele seria incapaz de usar qualquer mágica para ajudá-los. Não havia como lançar feitiços remotamente através de seus bonecos, nem mesmo a magia de sua mente se estendia além dos próprios golems. Ele também não seria capaz de ativar suas granadas dissipadoras e outros itens de feitiços com pulsos de mana, o que exigira uma reformulação completa de seu arsenal em algo mais grosseiro e menos versátil. Finalmente, houve uma questão bastante importante de Sudomir ver através de sua organização e interromper seu controle sobre os golems. De acordo com os livros, essa foi a principal razão pela qual os esquemas de controle remoto não eram mais populares entre os magos. Eram muito fáceis de interromper se o oponente soubesse o que estava fazendo. Esperançosamente, sua solução para esse problema funcionaria. Venha para pensar sobre isso, ele provavelmente deveria verificar isso agora. Soltando a caneta sobre a mesa com um pequeno suspiro, Zurian saiu da sala de planejamento, como a dublara, e foi para a câmara de artesanato, onde reuniu seus golems e outros equipamentos. A maioria dos golems já estava terminada naquele momento, em pé silenciosamente no outro extremo da sala, onde não estariam no caminho, aguardando ordens. 6 golems, 2 deles grandes e volumosos para absorver danos, e 4 menores e mais rápidos para servir como espinha dorsal de sua pouca força. Ele estendeu a mente para eles momentaneamente, testando a capacidade de resposta, para ver se a interface de controle havia se degradado desde o último teste. Não tinha. Boa. A primeira dúzia de versões havia sido muito instável, mas parecia que ele havia resolvido todas as falhas do último lote. Ele voltou sua atenção para o motivo de ter vindo para cá, sua última criação atualmente inacabada. Não parecia muito, com toda a honestidade. Magro, quase esquelético, e ainda menor do que seus 4 golems de combate focados na agilidade. O núcleo da animação que o alimentava era igualmente desanimador. O golem em questão não podia fazer nada sem instruções constantes e detalhadas. Seria inútil para praticamente qualquer propósito. Exceto,
esperançosamente, aquele para o qual Zorian o projetou. Ou seja, por ser seu corpo duplo, o golem foi projetado especificamente para imitar seu tamanho e proporções, com um núcleo de animação destinado a sincronizar com suas ordens telepáticas o mais suavemente possível. Os sensores mágicos permitiram que Zorian visse e ouvisse através dele como através de seus próprios sentidos, e, embora ele não pudesse alcançar a mesma quantidade de coordenação olho-mão usá-lo como poderia com seu próprio corpo, deveria ser o suficiente para tirar granadas e andar bem o suficiente para passar como ser humano. Olhou de relance para o recipiente alquímico próximo, onde um líquido cor-de-rosa e borbulhante borbulhava suavemente sobre um fogo cuidadosamente regulado. A solução artificial para a pele parecia quase perfeita para os olhos, mas a receita que ele comprara alegava que tudo precisava ferver por pelo menos mais 15 minutos. Então ele a deixou sozinha por um momento, colocando os golems em outra rodada de testes para passar a hora. Finalmente, uma vez passados os 15 minutos, ele jogou a solução de pele artificial sobre o golem e rapidamente começou a moldá-lo em algo semelhante a si mesmo antes do que se solidificasse e se tornasse inalterável. Meia hora depois, ele recuou para inspecionar sua obra. Foi meio que ruim. O golem realmente não se parecia muito com ele, nem inteiramente humano, apesar de seus melhores esforços. Ou ele sugou ainda mais como escultor do que ele pensava que deveria, ou deveria ter tirado a solução do fogo mais cedo, que se dane a receita. Mas era adequado, na verdade, alguns óculos estratégicos, roupas pesadas e talvez um chapéu grande devesse ser suficiente para esconder as imperfeições. Deveria parecer humano o suficiente para enganar Sudomir, pelo menos até que ele pudesse enfrentar o necromante pessoalmente, quando a visão da alma do homem lhe permitiria ver qualquer disfarce de qualquer maneira. Difícil esconder que o golem não tem alma, afinal. Bem, mesmo que a ideia tenha sido estúpida e desnecessária no final, ele não se arrependeu de nada. Ele sempre quis fazer um corpo se dobrar para cumprir algumas de suas tarefas mais irritantes, e isso parecia um passo na direção certa. Os feitiços de animação podem ficar assustadoramente inteligentes nos mais altos níveis de sofisticação, por isso deve ser possível projetar um golem parecido que possa passar por uma inspeção casual e se apresentar como ele. Porém, olhando para a coisa deformada à sua frente, Zorian sabia que estava longe de ser capaz de criar algo assim. Ele nunca seria capaz de pular reuniões de família com isso. A essa altura, o ataque ao portão havia se tornado uma rotina para Zorian. Ele lidou com os defensores de Ibazan praticamente sem falhas, a única complicação é que o par de caçadores de cavernas que ele usara como distração que era um pouco rápido demais para o gosto de Zorian. Eles eram grandes e difíceis, mas aparentemente hordas de oponentes mais fracos eram uma escolha melhor para manter os defensores ocupados até que ele pudesse garantir o portão. Ainda assim, todos os seus golems sobreviveram ao ataque à base de Ibazan, e a maior parte de seu estoque de itens de magia ainda não havia sido gasto. Então, Zorian considerou a primeira fase do ataque um sucesso. Com o portão seguro, a operação real pode começar. Ele empurrou o corpo inconsciente de um dos Ibazans pelo portão para enganar as enfermarias da mansão, pensando que a incursão foi autorizada e depois entrou. O plano era simples. Zorian permaneceria na sala do portão, guardado por um dos grandes golems, enquanto o restante de sua força seria enviado mais fundo na mansão para enfrentar Sudomir. Zorian estaria essencialmente se projetando através do menor golem, com aparência mais humana, dando ocasionalmente ao restante dos golems comandos verbais supérfluos para completar a ilusão. Esperançosamente, isso levaria Sudomir a pensar que ele estava lidando com dois invasores humanos, um dos quais estava apenas guardando o portão, enquanto o outro liderava uma força de golems mais fundo em seu domínio, em vez de apenas um humano que dirigia os golems remotamente. Além de impedir que Sudomir tente interromper o controle remoto de Zorian, a primeira surpresa veio quando seus golems chegaram ao local onde as proteções se voltaram contra ele no reinício anterior. Desta vez eles não ativaram. Estranho. Depois de pensar um pouco sobre isso, Zorian decidiu que provavelmente era porque nenhum dos golems tinha alma. As enfermarias de detecção provavelmente eram baseadas na alma, assim como tudo nesta casa. Infelizmente, isso apenas atrasou o problema, pois logo ele encontrou uma porta trancada pela qual teve que passar para continuar avançando. O golem que Zorian manipulava não tinha nada para arrombar a fechadura e, mesmo que tivesse,
Faltava-lhe a destreza manual para realizar algo tão meticuloso quanto arrombar a fechadura, então ele apenas ordenou ao grande golem que quebrasse a porta. Não é de surpreender que isso tenha sido demais para os pupilos ignorarem, e eles imediatamente se tornaram hostis. Zorian ordenou que o grupo de golems avançasse, tentando levá-los o mais próximo possível do centro da mansão antes que Sudomir reunisse suas forças mortas-vivas e tentasse interceptá-los. Curiosamente, o portão dimensional permaneceu aberto, apesar da ativação das proteções. Zorian podia sentir a agitação das proteções quando perceberam que ele era uma ameaça e se intensificou ao seu redor, mas mesmo que ele tenha acionado as proteções de uma maneira tão descarada, mesmo estando ali na sala do portão, a abertura dimensional recusou-se a fechar. Obviamente, acionar as proteções fora da sala do portão evitou a contingência de desligamento automático, mas isso parecia um descuido tão bobo que Zorian não pôde deixar de pensar que Sudomir queria que as coisas funcionassem assim. Certamente um especialista em proteção como Sudomir não cometeria esse tipo de erro. E mesmo que o fizesse, quase, certamente teria uma maneira de fechar o portão por sua própria iniciativa, independentemente de qualquer desligamento automático. O que lhe estava faltando aqui? Por que Sudomir iria querer que o portão permanecesse aberto, mesmo que houvesse intrusos dentro de sua mansão? Bem, tanto faz. Só há uma maneira de descobrir. Os golems avançaram, mesmo quando as primeiras ondas de mortos-vivos começaram a colidir com eles. Zorian tinha muitos itens mágicos para queimar desta vez, então ele os usou generosamente nos atacantes com grande efeito. Seu avanço foi constante e imparável, e os ataques ao seu grupo de golems tornaram-se cada vez mais frenéticos e desorganizados com o passar do tempo. Sudomir nem tentou contatá-lo, pessoalmente ou por projeção. Havia muito menos armadilhas do que Zorian esperava, embora, em retrospectiva, fizesse muito sentido que Sudomir não semeasse seus corredores com explosivos e outros efeitos destrutivos. Ninguém queria que os seus bens fossem destruídos por suas próprias defesas, e a mansão geralmente ficava lotada de guardas de qualquer maneira. Quando Zorian finalmente encontrou uma armadilha real, ela veio na forma de uma armadilha de gás que, rapidamente encheu um corredor inteiro com uma fumaça espessa e amarela. Considerando que o gás não teve efeito sobre seus golems e que a ativação da armadilha foi logo seguida por um último ataque dos defensores mortos-vivos da mansão, Zorian adivinhou que o gás era venenoso. Foi uma boa maneira de debilitar inimigos vivos despreparados, deixando os javalis e guerreiros mortos-vivos inalterados. A fumaça também reduziu a visibilidade para qualquer pessoa que dependesse de visão regular, enquanto os mortos-vivos não pareciam afetados pelos problemas de visibilidade resultantes. Sudomir claramente se empenhara nesse último ataque, até enviando um golem de carne para reforçar os javalis mais familiares e os cadáveres humanos vestidos de preto. Os golems de carne conseguiram destruir 2 de seus golems menores antes de serem despedaçados, mas o resultado nunca esteve realmente em dúvida. Os mortos-vivos foram destruídos e Zorian abriu a última porta entre ele e seu destino. O golem que ele estava manipulando marionetes entrou no coração da mansão de Yasku, e a visão honestamente deixou Zorian sem palavras. A sala era grande e cilíndrica, com cada centímetro das paredes cobertas com glifos de fórmula de feitiços. Em vez de serem simplesmente gravados ou pintados, os glifos eram feitos de um metal prateado brilhante embutido nas paredes. A coisa realmente atraente, no entanto, foi o enorme cilindro cristalino colocado no centro exato da sala. Ela se estendia do chão ao teto, afixada a eles através de bases de pedra e grossas faixas de metal, e emanava um suave brilho azul que diminuía e brilhava em um padrão lento e regular. Como um coração gigantesco, brilhante e cilíndrico. Zorian olhou para o pilar brilhante e a parede coberta de glifos em silêncio, imaginando em que diabos ele havia entrado. Ele esperava encontrar algo interessante aqui, sim, mas a enorme escala da coisa à sua frente era bastante intimidadora. Bonito, não é? Sudomir disse, saindo de trás do pilar. Levei anos para construir tudo isso. É uma obra de amor, e eu realmente odiaria vê-la danificada. Portanto, tenha um pouco de cuidado com os explosivos que você está carregando por aqui, ok? Zorian franziu a testa para o homem na frente dele. Sudomir estava parado ali, sorrindo para ele, convencido. Era como se ele estivesse desafiando Zorian a atacá-lo. Por um momento, ele debateu, simplesmente ordenando que seus golems se movessem para frente e esmagassem Sudomir em pasta,
Mas ele decidiu se segurar por um momento. Ele queria ver se conseguiria tirar algo do homem primeiro. O cilindro é um dispositivo de armazenamento de alma, não é? Zorian falou através do golem. É assim que você está alimentando as enfermarias neste lugar. Deve haver centenas de almas presas lá. Um dispositivo de armazenamento de alma, Sudomir repetiu, parecendo bastante indignado. Sua mão esquerda tremeu incontrolavelmente por um segundo antes de Sudomir usar a outra mão para parar seus movimentos. Você acha que tudo isso é apenas... Ele caiu na gargalhada, como se tivesse acabado de ouvir uma piada muito divertida. Foi apenas Zorian ou Sudomir sou um pouco desequilibrado dessa vez? Meu querido, tolo, convidado não, convidado. Você não tem ideia do que encontrou aqui, não é? Olha à sua volta. Disse Sudomir, fazendo um gesto de varredura com as mãos para indicar na sala em que estavam. Você realmente acha que esse lugar é apenas um simples dispositivo de armazenamento de alma? Não, não, meu amigo. O que você está vendo é um verdadeiro poço de almas contendo milhares de essências espirituais e com espaço suficiente para mais 1 milhão. 1 milhão de almas? Zorian perguntou incrédulo. Vamos lá, Sudomir. Como você reuniria tantas almas em tempo hábil? Soria tem quase 500 mil de pessoas, disse Sudomir, dando de ombros levemente. Se o ataque a Soria ocorrer como planejado, a maioria deles morrerá hoje à noite. Eles então vão aqui para se juntar aos que eu já reuni. Ele bateu de leve, no pilar de cristal para enfatizar. O que? Perguntou Zorian, uma constatação horrível que se aproximava dele. Oh sim. Este lugar? Começou Sudomir, girando no lugar com as mãos estendidas. Isso é o equivalente a um poço de antiônias para almas. Todo mundo que morre nas proximidades da mansão Yasuko tem sua alma traída aqui e presa no poço. Normalmente, isso não significa muito, já que estamos no meio do nada. Mas agora... O portão, disse Zorian. Permite que você estenda sua armadilha da alma sobre a cidade enquanto os Ibazans matam pessoas. Por isso você não fechou o portão, mesmo depois de perceber que estava sendo atacado. Todo o momento que o portão passa fechado é um momento em que as almas não estão fluindo para o poço, disse Sudomir. E, veja você, não havia mais atacantes chegando quando notei a invasão. Só vocês dois. Ou talvez apenas um? Eu não posso ver uma alma em você. Você não reagiu quando eu inundei o corredor com gás ladrão, também. Sem mencionar o quão suspeito é o mago ao lado do portão. Você é algum tipo de projeção sofisticada, não é? Antes que Zorian pudesse dizer alguma coisa, Sudomir começou a rir de novo, alto e histericamente, com as mãos tremendo e apertando de maneira perturbadora. Zorian tinha quase certeza que havia algo muito errado com Sudomir. Ele provocou uma mudança radical no necromante com sua invasão bem-sucedida. O riso, as contrações, a incomum sinceridade de suas respostas. Sudomir parecia quase drogado. Ele entrou em pânico diante da crise e tomou alguma poção de aprimoramento mal recomendada. Ou talvez, faça algum feitiço com efeitos colaterais graves. Qualquer que fosse a resposta, Sudomir estava se tornando cada vez mais instável à medida que a conversa avançava e Zorian não achou que ele conseguiria muito mais com ele. Por quê? Por quê? Sudomir gritou de repente, passando instantaneamente do riso para o desespero exagerado. Sua pele se contorcia como cobras nadando através de sua carne e seus olhos começaram a brilhar com um suave brilho azul. Sim, ele definitivamente entrou em pânico e fez algo estúpido. Por que você veio aqui? Tudo estava indo tão bem, tão perfeitamente. Todos esses anos de planejamento, todos os sacrifícios que fiz. Não vou deixar você tirar tudo de mim. Não vou, não vou, não vou, não vou. Zorian ordenou que seus golems atacassem o homem, mas ele havia se mudado tarde demais. Antes que os golems pudessem alcançá-lo, o corpo de Sudomir rapidamente se expandiu e torceu, transformando-se em um enorme monstro humanoide. Era verde, vagamente reptiliano e tinha pequenas asas vestigiais crescendo nas costas, como um cruzamento entre um troll e um dragão. Os golems que ele ordenara para atacar Sudomir continuavam atacando o alvo, sem se deixar intimidar pela transformação, mas a criatura era mais forte e mais ágil do que as criações de Zorian. Provavelmente também era meio troll, porque definitivamente se regenerou comum quando foi ferido. Não demorou muito para que os golems menores fossem reduzidos a sucata. E o grande golem também não estava indo tão bem.
Zorian estava prestes a acertá-lo com todos os itens de feitiço que restava, quando descobriu que a coisa do dragão Troll também podia respirar fogo. O pobre golem que ele estava seguindo não durou um segundo sob o calor antes de falhar. O grande golem desapareceu de seu controle menos de um minuto depois. Sabendo que ele não tinha chance contra essa versão transformada e furiosa de Sudomir, Zorian voltou à base de Bazan, no outro lado do portão dimensional, e depois, tentou analisá-lo para ver como funcionava. Previsivelmente, o portão logo detectou sua violação e se desligou. Claro. Ele meio que imaginou que isso iria acontecer. Bem, pelo menos dessa maneira, Sudomir não conseguiu alcançá-lo, e ele também localizou uma das armadilhas que Quatashi já havia colocado no portão para evitar interferências. Seria necessário um bom número de reinicializações, mas ele sentiu que poderia localizar e desmontar a proteção no portão com um pouco de tentativa e erro. Ele não teve muito tempo para considerar as coisas, porque Quatashi apareceu logo após o portão fechar para ver o que estava acontecendo. Zorian ativou o botão de reinicialização em vez de confrontá-lo. No início do próximo reinício, depois que ele teve a chance de se acalmar e pensar nas coisas, Zorian decidiu que Sudomir tinha que ser tratado de alguma forma. Originalmente, ele foi atrás do homem porque parecia um alvo mais fácil do que os líderes do Ibazan e provavelmente conhecia muitos segredos sensíveis, mas a revelação sobre sua operação de reunir almas realmente perturbou Zorian. Ele não tinha ideia do que alguém precisaria de centenas de milhares de almas, mas não poderia ser bom. Política, ele disse. HMPH. Ainda assim, essa armadilha de alma dele deveria ser muito óbvia para alguém que sabia o que procurar. Magia em grande escala como essa não poderia ser escondida facilmente. Foi por isso que Sudomir se livrou de todos os magos da alma da região. Então eles não poderiam tropeçar em sua obra-prima distorcida e denunciá-la ao governo. Se for assim, então lidar com Sudomir pode ser simplesmente uma questão de denunciar o homem às autoridades centrais e fazer com que elas cuidem de tudo. Porém, ele não precisava desse tipo de distração no momento. O pacote de memória da matriarca estava cada vez mais degradado e seu tempo estava acabando. Assim, nas duas próximas reinicializações ele continuou fazendo o que vinha fazendo até agora, visitando teias aranianas, para aprender mais sobre pacotes de memória e a mente araniana. Ele ainda fez 2 assaltos ao portão ao final de cada reinício, mas não tentou mais acessar o poço da alma no centro da mansão. Ele não entendia o sentido, ele não tinha o conhecimento necessário para entender aquilo, então duvidava que aprenderia alguma coisa estudando-o. Em vez disso, ele simplesmente explorou o resto da mansão, construindo um mapa do local e tentando ver se havia algo mais interessante nele. Ele não encontrou muito, no entanto. Certamente nada que pudesse ser comparado com a armadilha de almas na sala central. Ele também tentou entender os pingentes de lágrima que os ibazanos usavam no pescoço, também sem muita sorte. Analisá-los não despertou a ira de Quatashi sobre ele como ele temia, mas não havia nada ali que indicasse que ele estava segurando uma pedra angular funcional. A única coisa em que conseguiu pensar foi que o próprio material talvez fosse a chave. Zorian não conseguiu identificá-lo e era totalmente indestrutível a esforços casuais. Isso meio que o lembrou do esqueleto de Quatashi, que também era preto e incrivelmente resistente a danos. Embora os defensores luminosos tenham permanecido seus principais professores araneanos nessas duas reinicializações, ele também verificou as 8 teias às quais foi referido pelos adeptos do Portal Silencioso. Infelizmente, apenas 3 deles foram de alguma forma úteis para ele: Timin Temple, Perfect Phantasm Crafters e Aderentes of Contemplation. Zorian escolheu aprender com o Min Temple no primeiro reinício e com os Perfect Phantasm Crafters no segundo. Os adeptos da contemplação gostavam muito de enigmas e não respostas para o seu gosto. O Templo da Mente tinha tudo a ver com memória, embora mais focado em aprimorar e organizar suas próprias memórias do que em ler e modificar as de outras pessoas. Ainda assim, eles tinham bastante experiência quando se tratava de pacotes de memória. Mesmo que o que lhe ensinaram estivesse mais centrado em lhe fazer seus próprios pacotes de memória do que em reparar os estrangeiros. Suas habilidades em fazer pacotes de memória eram boas o suficiente para que ele nunca esquecesse nada que tentasse lembrar especificamente. No mínimo, isso deveria reduzir drasticamente o número de cadernos que ele tinha que escrever e armazenar no final de cada reinicialização. O método de alteração ainda era útil para transferir anotações de outras pessoas durante a reinicialização,
como a pesquisa de Kael, mas a maior parte de suas necessidades agora eram melhor atendidas organizando diretamente suas memórias com magia mental. T-Perfect Phantasm Crafters tinha um nome muito indicativo. Eles se especializaram em fazer ilusões, aquelas feitas de som e luz reais, bem, como simples truques mentais. Eles realmente não poderiam ajudá-lo com seu problema com o pacote de memória, mas Zorian também teria que realmente interpretar as informações dentro do pacote assim que o abrisse, e os Perfect Phantasm Crafters sabiam muito sobre a diferença entre as mentes humanas e aranianas. Eles tinham que fazê-lo, se quisessem que suas ilusões funcionassem nos humanos. No entanto, por mais úteis que os Perfect Phantasm Crafters fossem nesse aspecto, havia apenas uma coisa que o ajudava consistentemente a entender os pensamentos aranea, espancar a aranea inconsciente e enraizar a força em suas mentes. Mesmo fazer com que Luca preparasse para ele uma poção de transformação de aranea e assumir sua forma por algumas horas não o ajudou muito. No final da segunda reinicialização, ele tentou reparar o pacote de memória da matriarca novamente. Era a última vez que ele conseguiria prorrogar o prazo e esperava conseguir 4 ou 5 meses extras antes de abri-lo. Em vez disso, ele conseguiu 3. Caramba! Embora ele tivesse apenas mais 3 meses até abrir o pacote de memórias da matriarca, Zorian decidiu parar de buscar lições com Aranea e simplesmente voltar para a senhoria, levando Kirili com ele como de costume. Não adiantava buscar as lições naquele momento, já que ele não conseguia mais consertar o pacote. A única coisa que poderia realmente melhorar sua capacidade de entendê-lo era atacar Aranea e ler suas mentes. Ele não precisou reservar um reinício inteiro para fazer isso. Além disso, ele queria perguntar a Kael sobre sua opinião sobre Sudomir e suas operações, já que o Moloch era o único necromante amigável que Zorian conhecia. Ele não contou a Kael sobre Sudomir e sua armadilha de alma imediatamente. Isso certamente seria bastante perturbador para o garoto, considerando que muitos amigos e conhecidos de Kael foram mortos por Sudomir e provavelmente acabaram naquele poço de alma dele. Não é realmente o melhor assunto para abordar logo depois de contar a alguém tudo sobre o ciclo temporal e a invasão de Bazan que atingiria a cidade em menos de um mês. Ele deixaria Kael folhear seus cadernos em paz por enquanto e abordaria o assunto mais tarde. Infelizmente, voltar para a senhoria significava que ele teria que sofrer novamente com as estúpidas sessões de exercícios de fim. Levite essas bolinhas de gude, faça-as brilhar em cores diferentes, monte-as em formatos diferentes. Tão chato. Espere, fundir 2 bolinhas de gude? O que? Finn geralmente não lhe dava nenhum exercício de modelagem baseado em alterações durante essas sessões. Mas não importa, ele já havia tentado aquele exercício de modelagem sozinho, então ainda era trivial realizá-lo. Finn franziu a testa para ele. Ele deveria ficar preocupado ou comemorar por ter induzido esse tipo de reação no homem geralmente imperturbável. Preocupado, descobriu-se. As exigências do Finn tornaram-se imediatamente atípicas depois disso. Zorian foi instruído a levitar a água, congelá-la, fazer um cubo perfeito de gelo e depois cortá-lo rapidamente ao meio sem quebrá-lo, remodelar uma moeda, queimar imagens em painéis de madeira, fazer uma moeda girar, moldar cera de vela, colocar a mão sobre a chama de uma vela sem se queimar, fazer os dados caírem em um lado específico, Finn gritou, consertar um relógio danificado, murchar uma flor, teletransportar um caracol. Muitos exercícios estavam totalmente além do Zorian, especialmente os últimos. Outras ele poderia fazer, mas não com a certeza que sabia que Finn exigia de seus pupilos. No entanto, Finn não parou triunfantemente depois de encontrar algo que Zorian era incapaz de fazer e então disse-lhe para praticar até acertar. Em vez disso, ele simplesmente mudou para outra coisa, aparentemente apenas testando para ver onde estavam seus limites. Diga-me honestamente, disse Finn. Você é realmente Zorian Kaczynski? Sim. Zorian disse, perplexo. Por que você perguntaria isso? Você é bom demais, Finn disse sem rodeios. O que? Agora ele decidiu que era bom demais nisso. Bizarro. O que ele fez para perturbar tanto Finn? Ele realmente não conseguia se lembrar de ter feito algo mais impressionante do que o normal. Vou considerar isso um elogio, disse Zorian. Eu sou definitivamente Zorian Kaczynski, sem dúvida. Então como você explica as suas habilidades de modelagem? Finn perguntou. Eles são completamente implausíveis para a sua idade e formação conhecida.
Não importa o quão talentoso você seja, suas habilidades de modelagem são muito completas para serem qualquer coisa além de um produto de anos de prática. Comecei cedo, Zorian tentou. Shin lançou-lhe um olhar pouco divertido. Vou ser totalmente honesta com você, Sr. Kaczynski, disse, Shin com um suspiro. Eu sei que fui eu quem lhe ensinou essas habilidades de modelagem que você está exibindo atualmente. Não todos eles, mas definitivamente aqueles que você aprendeu corretamente. Você não apenas mostra algumas dicas que acho que ninguém além de mim teria lhe ensinado, mas também parece me conhecer bem o suficiente para antecipar meus pedidos antes mesmo de eu pronunciá-los. Ops! Ele nem tinha percebido que estava fazendo isso. A questão é, Sr. Kaczynski, disse Shin, inclinando-se para a frente e fixando com um pequeno olhar, não me lembro de alguma vez ter lhe ensinado. E garanto que tenho uma memória muito boa. Eu gostaria de uma explicação, se você não se importa. Zorian ficou em silêncio por quase um minuto, pensando em como responder a isso. Ele poderia, simplesmente se fazer de bobo, mas tinha a sensação de que Shin não iria deixar isso passar e a explicação mais provável para a confusão era que Zorian havia usado magia mental em Shin no passado. Considerando que ele era, de fato, um mago mental altamente capaz, e que isso seria difícil de esconder sob um exame minucioso, era do seu interesse não deixar as coisas degenerarem em investigação legal, real. Ele poderia simplesmente apertar o botão de reinicialização e começar de novo, mas isso parecia um pouco excessivo neste momento. Ele sempre poderia fazer isso mais tarde, se a situação continuasse a piorar. Além disso, ativar a chave tão cedo na reinicialização pode atrair atenção indesejada de Zashi-Heirobi. Seria tão ruim se ele dissesse a verdade a Shin. O homem sabia como proteger sua mente e provavelmente não sairia por aí dizendo a todos que ouviam que seu aluno alegava que ele era um viajante do tempo. Por mais que Shin me incomodasse, ele era um mago adulto capaz do que claramente sabia muito sobre as limitações da magia e como desenvolvê-la. Ele poderia ser bastante útil se o convencesse de que estava dizendo a verdade. Estou esperando, Sr. Kaczynski, disse Shin. Tudo bem, Zorian cedeu. A verdade é que estamos todos presos em um ciclo de tempo. O mês inteiro que antecede o festival de verão se repete sem parar, mas a maioria das pessoas esquece tudo o que aconteceu quando o tempo se reinicia. Mas algumas pessoas se lembram, e eu sou uma delas. Shin ouviu a história de Zorian em silêncio, sem fazer perguntas nem professando descrença. Zorian não contou tudo ao homem, é claro, ele não disse nada sobre a invasão que aconteceu no final do reinício, por exemplo, e manteve as informações sobre si mesmo e suas habilidades no mínimo. Definitivamente, não estava dizendo ao homem que suspeitava que ele estava mexendo com sua mente que ele era mais do que capaz de fazer exatamente isso. Eventualmente, a explicação de Zorian acabou e o silêncio desceu sobre a sala. Shin parecia estar perdido em pensamentos no momento e Zorian estava contente em esperar pela reação do homem. Então, disse Shin eventualmente. Você está dizendo que já realizamos essas sessões há vários anos, exceto que eu as esqueço a cada poucas semanas. Sim, confirmou Zorian. Isso deve ter sido uma experiência miserável para você, então, observou Shin com sinceridade. Zorian se atrapalhou, sem saber como responder a isso. Ainda não tenho certeza se acredito em você sobre tudo isso, disse Shin. Parece inacreditável. No entanto, supondo que você esteja realmente dizendo a verdade, sinto-me compelido a pedir desculpas pelas ações de meus eus anteriores. Veja bem, eu faço questão de ser muito exigente com minhas acusações durante o primeiro mês ou dois de nossa orientação. O que? Zorian perguntou incrédulo, mal acreditando no que estava ouvindo. Isso cria caráter e elimina os impróprios, disse Shin, dando-lhe um encolher de ombros impenitente. Além disso, a maioria dos estudantes que estão sendo enviados para o meu caminho precisa ser humilhada, para seu próprio bem. Infelizmente, um ciclo do tempo não funciona bem com tais manobras. Eu não teria submetido você a vários anos desse tipo de tratamento se tivesse algum controle sobre a situação. Zorian estava dividido entre querer rir e dar um tapinha no rosto do homem. Ele submeteu todos os alunos a vários meses de ser um idiota absoluto como um teste de caráter? Isso foi tão estúpido. Como ele poderia pensar que isso era uma coisa razoável a se fazer? Eu não posso colocar em palavras o quanto eu quero bater em você agora, ele disse a Shin seriamente. Falaremos sobre expandir seu vocabulário mais tarde,
disse Finn com desdém, antes de depositar uma caneta e um pedaço de papel na frente dele. Por enquanto, liste algumas coisas que posso verificar para confirmar sua história. Lançando um último olhar para Finn, Zurian pegou a caneta e começou a escrever. Seria um longo reinício, ele já sabia.